convido ao palco, vamos primeiramente colocar lá os nossos palestrantes no painel número 1, o palco número 1, com o tema Matriz de Risco em Obras Públicas. Eu convido ao palco o nosso moderador, vice-presidente de infraestrutura da CEBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge, a quem eu peço uma salva de palmas. Estamos, então, compondo o painel de infraestrutura. Convido também o secretário de Controle Externo da área de infraestrutura do Tribunal de Contas da União, TCU, Carlos Rafael Menin Simões. Convido agora o sócio fundador do escritório Vernalha Pereira Advogados, o Fernando Vernalha. E o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no estado do Rio de Janeiro, Sinduscon Rio, Vinícius Benevides. Confesso que é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra nesse modo mudo. A vontade de fazer, que eu não vou fazer, é perguntar: quem está me ouvindo, levanta a mão. Mas, enfim, não vou fazer isso. Mas a gente fica com essa vontade. Quero agradecer, primeiramente, a presença aqui do Dr. Fernando Vernalha, nesse painel, o Carlos Rafael, que vem de Brasília, do TCU, parceiro, companheiro nosso, e Vinícius Benevides, que é empresário, também um grande apoiador de todas as nossas frentes aí na Coinfra. A gente vai fazer uma sequência de 3 painéis seguidos. Eu considero esse primeiro o que eu chamo de sangue puro em obra pública, que a gente vai tratar de matriz de risco. Na sequência, com a presença da Caixa Econômica Federal, o principal agente nessa evolução na área de infraestrutura, principalmente quando se refere ao PAC. Nós vamos tratar o segundo painel, a Caixa na área de infraestrutura. E o terceiro painel, na sequência, eu pretendo obedecer rigorosamente os horários. Nós vamos falar das inovações e sustentabilidade na área da infraestrutura. Ontem na abertura, quando a gente tratou do painel o futuro da infraestrutura, ficou claro para nós que a gente está entrando, ou poderá entrar, no círculo virtuoso na área de infraestrutura. E isso tem trazido várias inovações, todas ligadas já no foco da sustentabilidade. Então nós vamos trazer na terceira parte, no terceiro painel, o que está acontecendo na área de resíduos sólidos, água e esgoto, e também na área de pavimentos, principalmente pavimentos rodoviários. Então, voltando aqui para a nossa abertura no painel Matriz de Risco em Obras Públicas. Qual é, ou pelo menos deveria ser, o conceito geral de uma matriz de risco em contrato de obras e serviços de engenharia, principalmente obra pública? De forma bem simplificada, a matriz de risco é um instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades, advindas de eventos supervenientes à contratação. Um instrumento que deve permitir ao gestor mensurar, avaliar e ordenar os eventos que podem afetar o alcance dos objetivos da contratação, direcionando as responsabilidades para a parte que melhor puder gerenciar tais eventos. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133, que passou a ser única e obrigatória a partir de 1º de janeiro desse ano, ela tornou obrigatória a presença da matriz de risco nos contratos de grande vulto e também nas contratações integradas e semi-integradas. Nas demais contratações, é facultativo o uso da matriz de risco. E é inquestionável que uma boa matriz de risco pode reduzir ou até eliminar questionamento, disputas, judicialização, fatores que, óbvio, prejudicam a boa execução dos contratos. O instrumento da matriz de risco já tem avançado bastante, mas, porém, nos contratos de concessões. Na área de obras públicas, eu diria que nós estamos ainda engatinhando nesse processo. Então, nós vimos a oportunidade de tratar nesse painel, até para poder orientar, tratar do tema matriz de risco, até para poder orientar os exercícios que a gente começa a viver como empresários, como contratantes, e também como controle,
os melhores exemplos, os melhores modelos mais acertados de matriz de risco quando a gente tratar de obra pública. E esse painel marca também o lançamento pela CEBIC do estudo Guia Prático para a Utilização da Matriz de Risco em Obras Públicas, que em breve já estará disponível no site da CEBIC para todos os interessados. Eu convido agora o Dr. Fernando Vernale para apresentar um resumo desse trabalho que foi desenvolvido com a consultoria do escritório Vernale Pereira. Fernando, a palavra está contigo, fica à vontade. Obrigado. Obrigado, Carlos. É isso aqui? Vou levantar aqui para... Bom, primeiramente, obrigado, Carlos, pelo convite. Satisfação participar de mais essa edição do ENIC. É sempre um prazer compartilhar aqui, enfim, a minha experiência com o mundo aí dos contratos públicos, também contratos de concessão, empreitada de obra pública, com todo o pessoal da CEBIC. Eu vou falar aqui da perspectiva de quem tem atuado na estruturação de projetos, né, e projetos de concessão e PPP, e tem enfrentado o tema da alocação de riscos, né, que eu diria é o principal tema envolvido na estruturação de um projeto de longo prazo, porque a gente, lamentavelmente, ainda não tem uma experiência mais avançada em alocação de riscos em contratos de empreitada de obra pública, né? Acho que nós teremos, a partir de agora, com a edição da Lei 14.133, que é uma lei que traz uma série de normas ali voltadas não só a possibilitar, mas a estimular a alocação de riscos em contratos administrativos em geral, mas sobretudo em contratos de execução de obra pública, né? Uma série de regras contidas na 14.133, que eu vou abordar aqui, que dão um tratamento específico para a alocação de riscos, e acho que na prática o que nós teremos a partir da edição dessa lei é aí uma cultura de alocação de riscos em contratos de obra pública, que eu acho que é algo muito positivo, porque a alocação de riscos, né, é o que define o conteúdo econômico do contrato. Se a gente passar a ter contratos com matrizes de risco mais bem elaboradas, mais detalhadas, o que nós teremos na prática são contratos com maior segurança jurídica, né, um menor grau de litigiosidade em relação a esses contratos de obra pública e, eu diria, contratos mais eficientes e mais econômicos para a própria administração pública, né, porque a racionalidade da alocação de riscos é justamente conduzir ali a distribuição de riscos a que se chegue num resultado mais eficiente, que se reduza o somatório de custos de um contrato. Essa é uma racionalidade importante da alocação de riscos. Então, eu vou tratar aqui, na minha apresentação, eu vou dividir aqui em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou tratar aqui de conceitos ali que estão contidos na nova lei de contratos públicos, de como a lei disciplinou a alocação de riscos, né? Aí vou responder algumas perguntas, como o que é uma matriz de risco, em que casos ela deve ser incorporada aos contratos administrativos, quais os limites jurídicos para alocar risco nos contratos, como se deve alocar, quais as premissas jurídico-econômicas que devem orientar a alocação de riscos nos contratos, e também qual o reflexo da alocação de riscos no orçamento público e nas propostas que são apresentadas no âmbito da licitação. E numa segunda etapa, aí eu vou identificar aqui alguns riscos críticos, né, que eu acho que merecem ser destacados. O nosso trabalho de construção de um modelo de matriz de risco, logicamente, vai apresentar uma lista, eu não diria exaustiva, porque é impossível se esgotar a alocação de riscos, né? Há um limite de racionalidade para isso, um limite de cognoscibilidade, porque nós não temos a capacidade de imaginar todos os eventos que podem interferir na execução de um contrato. Os contratos são naturalmente incompletos por isso, mas tanto quanto possível a gente tem que buscar um nível avançado de detalhamento em relação ao catálogo de riscos. E esse trabalho que nós estamos construindo vai apresentar uma lista de uma série de riscos, né, com uma proposta de alocação e mitigadores, né, para a prevenção da ocorrência do risco. Aqui, nessa apresentação, não vai dar tempo de avançar muito e vou destacar alguns riscos principais. Então, só para iniciar, né, como que a lei tratou da matriz de risco? Então, a lei traz uma definição de matriz de risco, né, e define a matriz de risco como sendo
ali a cláusula contratual, né, que define os eventos que podem interferir na execução contratual, que podem gerar ônus a algumas das partes, caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro. Acho que isso é muito importante a gente compreender, né, e eu tenho insistido muito nisso, toda vez que falo sobre alocação de riscos, porque eu sei que há um cacoete da parte dos operadores da lei, de modo geral, principalmente da 8666, de entender, né, o equilíbrio contratual ou o reequilíbrio sempre como algo relacionado àquela norma do artigo 65 da 8666, agora reproduzida em alguma medida no artigo 124, que é a norma que trata de riscos da área extraordinária e extracontratual. Extracontratual. Essa norma não se aplica quando o contrato define o risco. Não se aplica quando a lei define o risco. Não se aplica quando o regulamento define o risco. Aplica-se apenas quando há uma omissão em relação à definição de riscos. É uma cláusula de aplicação subsidiária, mas os reequilíbrios, eu diria mais de 90% dos reequilíbrios na prática estão fundamentados nessa norma, né? Há um cacoete, e eu acho que a gente tem que superar isso. Nós temos que ter matrizes de risco bem detalhadas para que o reequilíbrio contratual se processe com maior segurança jurídica. A cláusula de alocação de riscos é o que definirá o equilíbrio econômico-financeiro. Isso quer dizer que se cada parte suportar as consequências apenas dos riscos que lhes foram impostos pelo contrato, pela lei ou pelo regulamento, o contrato sempre estará equilibrado. Sempre estará equilibrado. Só haverá desequilíbrio, apenas haverá desequilíbrio se houver a materialização de um risco, gerar prejuízo a uma parte e esse risco estiver alocado pelo contrato, pela lei ou pelo regulamento, a responsabilidade da outra. Apenas nessa hipótese há reequilíbrio contratual. Então, o reequilíbrio contratual se reporta à alocação de riscos do contrato definido na lei, no regulamento ou no contrato. É simples assim. E eu acho que se a gente avançar com matrizes de risco mais bem definidas, nós teremos maior segurança jurídica. No processamento do reequilíbrio será muito mais simples, né, e mais econômico. A gente vai reduzir custo de transação nos processos de reequilíbrio contratual, né? O maior exemplo de reequilíbrio, que tem maior repercussão prática, é a variação no custo de insumos. Quando a gente começar a tratar a variação no custo de insumos na alocação de riscos, nós não teremos mais muito problema. O contrato vai definir. Se houver uma variação desta dimensão, é risco, a partir de um certo limite, é risco da administração pública, dentro desse limite é risco do privado. E imagina o que teria poupado as consequências da pandemia que o setor viveu, que a administração viveu, né, com a alta expressiva de materiais de construção e a busca de reequilíbrio pelo país inteiro, né, que a gente até hoje está vivendo. Né, hoje. Eu tenho um caso em que atuei, inclusive, em que há uma norma que define uma variação de 10% no insumo. A empresa vai lá, pede o reequilíbrio com base nessa norma. É uma norma objetiva, define um percentual. A verificação disso é simples, basta olhar para a variação, olhar para a norma e concluir se há ou não direito ao reequilíbrio. Ou o poder público diz, não, espera aí, mas você não comprovou que há um evento extraordinário. Então, uma pessoa que diz isso não sabe o que está dizendo. Não sabe o que é alocação de riscos. E está exercendo uma conclusão que afronta a legislação, não só a 14.133, porque a 8666 também, no artigo 65, quando previa essa hipótese de equilíbrio, previa para a área extraordinária e extracontratual. Significa dizer, inclusive, que se o contrato quiser, ele pode botar o risco da área extraordinária no privado. Teoricamente falando, ele poderia. Não seria uma alocação eficiente de riscos, mas ele poderia, porque a alocação de riscos deve ser definida em contrato, na lei, no regulamento, e este dispositivo do artigo 65 da 8666, né, já falecida, ou da lei 14.133, trata apenas da área extracontratual.
Tanto que a norma do artigo 124 diz claramente ali, observada a matriz de risco do contrato. Então, é isso. A cláusula de alocação de riscos deve conter uma listagem dos eventos supervenientes, né? Ali a definição de obrigações de resultado e obrigações de meio. Então, é preciso deixar claro o que está sendo cobrado do contratado, né? Quais ali as parcelas em que há autonomia do contratado para ele exercer as escolhas técnicas. Em relação às suas escolhas, o risco será seu. Em relação às escolhas que estão pré-definidas no anteprojeto ou no projeto, em que o contratado não tem ingerência sobre isso, o risco é da administração pública, né? Vou apressar aqui, Carlos. Bom, então aqui eu já falei um pouco disso, as consequências dessa definição legal da matriz de risco. Eu acho que a mais importante é compreender que ela define o equilíbrio econômico-financeiro. Os reflexos da matriz no orçamento público. Essa é uma questão, né? É óbvio que é até intuitivo, né, que a transferência de riscos para o contratado gerem a precificação desses riscos na proposta. Ninguém corre risco sem cobrar por isso. Todo e qualquer risco que é assumido pelo contratado tem um reflexo na sua proposta comercial. E, portanto, tem que ter um reflexo no orçamento público também. Isso está dito com todas as letras na nova lei. Agora, essa questão não está bem definida ainda, porque a lei encomendou regulamentação sobre isso, né? Então, nós temos que ver como virá essa regulamentação, porque a tradição dos contratos de execução de obra pública é trabalhar com o conceito de BDI. E aí tem ali uma taxa de risco já incluída no BDI, etc. É muito diferente quando a gente trata com concessões, em que os riscos estão naturalmente precificados ali, e sempre há o provisionamento de um custo na proposta para lidar com o risco, considerando a probabilidade que esse risco se materialize. Eu acho importante, e talvez o Vinícius vai dar um enfoque nisso, Fernando, me permita só fazer Claro. uma observação. É claro que o orçamento da administração pública, no caso de riscos alocados, ele deve prever isso, porque a gente tem um teto, um limitador, não só de taxas de BDI, que provém do Tribunal de Contas da União, nem sempre ajustadas ao valor do contrato, como o próprio orçamento da administração pública é o limite da oferta que as empresas podem fazer de preço. Se não tiver previsto ali, seja no BDI, aonde for, está claro que a empresa vai estar trazendo para ela, né, o custo de todo esse risco, sem poder apresentar esse plus na sua proposta, seja de valor ou através do próprio BDI. Então, esse exercício, você falou, é um exercício muito importante que seja entendido e assumido pela administração pública, para ver exatamente aonde a gente vai colocar, né, precificar esse risco, seja ele da dimensão que for, né? Exatamente. E a nova lei, ela tem uma norma que endereça essa questão, né? Ela diz que os riscos deverão estar refletidos, não exatamente com essas palavras, que os riscos deverão estar refletidos, né? O custo, né, de administração do risco deve estar refletido no orçamento público. Então, nós teremos de atualizar, mudar a nossa metodologia de confecção do orçamento público para que ele passe a incorporar esse custo, que é o custo de administração de todos esses riscos, né? Quais são os limites jurídicos para a alocação de riscos? Bom, são poucos, né? A alocação de riscos não é que são poucos, os limites taxativos são poucos, né? Quais são eles? São ali os riscos que já foram alocados pelo próprio legislador, né? Então, alteração no valor de carga tributária de encargos legais, isso a lei já definiu. Se tiver uma mudança de carga fiscal, por exemplo, durante a execução do contrato, terá reequilíbrio a favor ou contra o privado, né? A favor da administração ou a favor do contratado privado, depende da mudança. Risco de inflação ordinária, isso se faz naturalmente, é um risco que está ali compensado já pela aplicação do índice de reajustamento. Risco de alteração unilateral, de intervenções administrativas, retardamento na execução do contrato. Todas as intervenções administrativas, evidentemente, que geram direito a reequilíbrio, é um risco que está com a administração pública. Falhas no projeto básico sob o regime de contratação integrada. A lei já disse, esse risco
é do contratado privado, porque ele é o responsável pela elaboração do projeto. E quanto aos riscos que não foram alocados na legislação, né, aí se aplica o dispositivo que a gente acabou de comentar do artigo 124, que é o dispositivo que trata da possibilidade de reequilíbrio contratual em função da materialização daqueles riscos de fato do príncipe, evento de força maior, enfim, eventos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, segue essa alocação de riscos, né, reproduzida na nova lei, a responsabilidade do poder público. Mas volto a dizer, antes desta norma, nós temos de olhar para a alocação de riscos do contrato. Se o contrato, a lei ou o regulamento definir de forma objetiva determinado risco, a responsabilidade de alguma das partes, é isso que deve ser cumprido e, portanto, o reequilíbrio contratual deve ser feito de acordo com a alocação desse risco. E aí, a questão mais importante, que eu estou terminando aqui, mas eu vou pedir só um desconto. Não, teve um aditivo de 25%, que é qualitativo. Pode ir. Mas é bem rápido aqui, só para dizer o seguinte: como que nós vamos alocar o risco? Como que você deve alocar o risco? Tem uma regra para isso, não é aleatória e nem arbitrária a alocação de riscos. A administração pública vai definir todos os riscos e, volto a dizer, tem que haver um nível avançado de detalhamento. Por quê? Porque se a matriz é vaga, é omissa, o que acontece na prática? Os agentes econômicos, ali, os licitantes, vão precificar esse risco. Na dúvida, né, os agentes econômicos tendem a se prevenir da ocorrência do risco e tendem a precificar esse risco sob cenários pessimistas, na dúvida, né, porque eles querem evitar prejuízos. Então, é importante ter uma alocação de riscos tanto quanto possível detalhada, né. Agora, a regra fundamental é que cada risco deve ser alocado à parte que tem melhores condições de administrar o risco. Ou seja, a parte que consegue a custos mais baixos do que a outra se prevenir do risco ou mitigar os prejuízos na hipótese de materialização do risco. Porque se a gente alocar cada risco, aquela parte que consegue suportar o risco a um custo mais baixo do que a outra, no final do dia nós vamos reduzir o somatório de custos do contrato. Ele se torna uma contratação mais eficiente. Esse é o racional da alocação de riscos. Porque a gente vai economizar recursos para toda a sociedade, para que esse recurso possa ser aplicado de outra forma e gerar investimentos em negócios. Então, o objetivo da alocação de riscos é tornar o contrato mais eficiente. Portanto, deve-se sempre alocar o risco a quem tem condições de administrar o risco a custo mais baixo do que o outro. Quem é essa parte? É a parte que tem o controle sobre o risco. Não faz sentido que, por exemplo, o contratado tome o risco das falhas de anteprojeto, se ele não tem o controle da elaboração do anteprojeto, se o anteprojeto foi elaborado pela administração pública. Da mesma forma, não faria sentido que o poder público suportasse o risco do desgaste precoce de materiais aplicados na construção, se a escolha dos materiais foi feita pelo contratado privado. Então, quem tem o controle sobre o risco consegue controlar melhor. As apropriações também entram, né? Entram tudo. Licença ambiental. Licença ambiental, eu vou, no próximo slide, já caminhando para o final, eu vou abordar aí na parte especial aqui alguns riscos críticos. E aí é uma exemplificação, né, Carlos, do que a gente está falando aqui. A gente está falando conceitualmente qual é a regra que deve orientar aí a alocação de riscos. E aí uma aplicação prática disso vem agora em seguida, que é a matriz de risco, como que nós alocamos o risco. Aí eu não vou aqui passar, tem vários riscos que foram catalogados aqui e tem uma proposta de alocação, né, ao poder público ou ao contratado privado, sempre obedecendo a essa lógica de que risco não controlável pelo contratado privado deve ser alocado à responsabilidade da administração pública. Riscos não controláveis pelo privado devem ser alocados à responsabilidade do poder público. Porque se nós tivermos riscos não controláveis não controláveis pelo privado, sendo alocado à sua responsabilidade, o que nós teremos provavelmente, ou são propostas muito mais caras, porque esse risco sempre será precificado, ou a falta de interesse, né, do mercado em disputar aquela licitação. Nós não vamos engajar a participação de interessados na licitação. E aí tem um catálogo aqui de uma série de riscos que nós relacionamos, mas eu vou destacar aqui os riscos que eu acho que são mais sensíveis.
né? E eu vou começar aqui na parte dos riscos sensíveis. E agora, isso, está aí. Caso fortuito ou força maior, tá? Eu não vou me estender aqui, já abordei isso, mas acho que o contrato deve alocar esse risco à responsabilidade da administração pública. Esse é um risco meio coringa, né? Porque muita coisa... Imagina a pandemia, se nós não tivéssemos alocação do risco de eventos de força maior, né? No mundo inteiro, a pandemia gerou essa discussão do enquadramento. Mas esse já está... A legislação já endereça, né? Para a administração. Endereça como aplicação subsidiária, né? Mas é verdade, se o contrato for omisso, já se aplica a norma do 124, mas eu acho importante que o contrato também trate disso, né? A gente vê que, eventualmente, contratos até compartilham o risco. Eu não acho que essa é uma alocação racional, mas alguns contratos até compartilham o risco de eventos de força maior, de eventos pandêmicos, por exemplo. Enfim, o segundo risco é o risco de insumos a que eu me referi. Veja, em 90% dos casos a gente passa por essa discussão, 90% eu não diria, mas mais da metade dos contratos possivelmente passam pela discussão de reequilíbrio pela variação no custo de insumos. Nós precisamos alocar esse risco adequadamente nos contratos. Isso vai gerar muita economia, vai reduzir custo de transação, vai trazer segurança jurídica e reduzir grau de litigiosidade em relação à execução de contratos públicos. Como fazer isso? Nós vamos criar bandas de variação no preço de insumos e dentro de uma certa banda isso será risco do contratado privado. A partir da superação de certos marcos ali passa a ser risco da administração pública e gerar direito ao reequilíbrio. Outro risco é relacionado às medições. Atraso nas medições também é um risco que deve ser compreensivelmente aqui alocado à administração pública. O contrato vai fixar prazos e, segundo a nossa lei, sempre que possível, a aprovação das medições será feita mensalmente, né? Os atrasos em relação às medições, que é um problema também relevante para o setor, para os contratados da administração pública, deve gerar reequilíbrio, porque deve ser um risco alocado à administração pública. Em relação às licenças ambientais, que o Carlos mencionou, aqui o racional é o seguinte: todas as providências que estiverem sob o controle do contratado devem ser risco do contratado privado. Aquilo que não estiver sob o seu controle deve ser risco da administração pública, ou seja, deve gerar o reequilíbrio econômico-financeiro, né? Então, por exemplo, o atraso, né, fora dos padrões dos órgãos responsáveis pelos licenciamentos, isso não está sob o controle do privado. Se ele demonstrar que o atraso, né, foi um atraso fora do esperado, ele pode ter direito a reequilíbrio contratual, porque o risco deste atraso deve ser alocado no contrato à responsabilidade da administração pública. Enfim, e há uma série de detalhamentos em relação a isso, a gente não vai ter tempo aqui de especificar. A desapropriação, o Carlos também levantou isso. Claro que, volto a dizer, o racional é o mesmo, né? Claro que em relação à declaração, né, do decreto expropriatório, a declaração de utilidade pública, esse é um risco que, no atraso em relação a essa providência, está com a administração pública, porque ela tem competência para tal. Todas as medidas e providências que forem ali, que estiverem sob o controle do contratado privado, vão gerar risco para o contratado privado. Enfim, e aqui também há uma série de especificações que acho que não vem ao caso a gente detalhar. Depois, por fim, só para concluir, projetos de engenharia, né? Também eu acho que esse é um tema caro, né, para os contratados da administração pública. A lei já tem algumas normas sobre isso, quando define o regime em contratação integrada, contratação semi-integrada. E o racional aqui é o seguinte: aquelas escolhas técnicas que forem feitas pela administração pública, né, as consequências dessas escolhas devem ser consideradas risco da administração pública. E as consequências das escolhas técnicas feitas pelo contratado privado devem ser risco do contratado privado. Eu acho que a única exceção é o regime de contratação semi-integrada, porque a própria lei prevê a possibilidade de reequilíbrio contratual, né? O contratado propõe
um aperfeiçoamento no projeto, ele pode ser proposto pelo contratado. Se a administração pública aprova, há um reequilíbrio contratual para qualquer lado, depende da repercussão econômica que gera no projeto. Fora disso, né, todas as escolhas técnicas ali, as consequências das escolhas técnicas de cada parte, vai gerar naturalmente uma alocação de riscos a essa parte respectiva. E, neste caso, o contratado privado terá sempre direito a reequilíbrio contratual em relação às falhas, defeitos no anteprojeto, por exemplo, em caso de contratação integrada, ou no projeto básico, em caso de regime de contratação de preço global, preço unitário, etc. Carlos, eu acho que seriam essas aqui as principais considerações aí sobre a alocação de riscos, e depois eu fico à disposição para discussão. Obrigado. Acho que fica claro para a gente, né, como você abriu tua fala. Aliás, você falou para mim anteontem, uma frase que eu adorei: nós não podemos mais viver sem matriz de risco. E eu acho que está claro, né? Isso aí, na sua apresentação, a lei trouxe esse avanço, né? Acho que a 14133 tem uma série de coisas que foram positivas, e uma delas foi trazer à luz realmente a obrigatoriedade da matriz de risco, embora seja obrigatória apenas em alguns casos, mas já a coloca como obrigatória. Eu falo dos avanços da Lei 14133 porque, no início, eu vou falar pelo nosso setor, quando saiu a lei, vem aquela primeira reação, né, de negação, etc. Mas conforme a gente vai se aprofundando na lei, a gente vai vendo vários pontos que ela trouxe de positivo. Infelizmente, embaçados por dois dispositivos, um deles um erro da lei, do meu ponto de vista, que é a ambiguidade de proibir pregão e, ao mesmo tempo, obrigar o modo aberto em outro dispositivo. Isso é uma ambiguidade, infelizmente, que ainda está existindo na lei, apesar do Congresso já ter aprovado um projeto que recebeu alguns vetos da Presidência da República, entre eles esse veto. Nós estamos tentando fazer um esforço brutal, várias entidades do setor, para a gente derrubar esse veto. E o segundo ponto, que eu digo que houve um embaçamento dos avanços da Lei 14133, foi não definir com clareza, com a mesma clareza que durante 30 anos trazia a Lei 8666, que é o prazo de pagamento até 30 dias pela administração pública. Deixa em aberto esse prazo para ser fixado em edital, em cada caso. Então, a administração pública pode optar por pagar as medições agora a cada 90 dias, 120 dias. Gostaria de saber a empresa que pode pagar salário para os funcionários a cada 90, 120 dias. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa correção, vai trabalhar sobre isso, mas, sem sombra de dúvida, não há dúvida que trouxe avanços, entre eles a matriz de risco. Antes de passar para o Tribunal de Contas, eu queria ouvir a opinião, né? Eu chamo de chão de fábrica. Chão de fábrica é aquele empresário que está na frente, está no dia a dia, está ali, vivendo o seu contrato. Por isso a presença do Vinícius aqui, inclusive, infelizmente, trazendo alguns modelos daquilo que não deve acontecer na matriz de risco, e já houve, infelizmente, alguns exemplos negativos em relação a isso. Vamos falar disso, Vinícius? A palavra está contigo aí. Tem microfone? Está aí. Deve estar ligado aí, ó. Obrigado, Carlos. Tem uma apresentação que eu fiz também. Show. Bem, primeiro agradecer o convite, Carlos, para falar sobre esse tema que é um tema que para mim é muito caro. É uma das coisas que a gente entende que engenharia é gestão de risco, pelo próprio conceito da engenharia em si. Então, estar aqui dividindo esse painel com o secretário de TCU, o Rafael, com o professor Fernando Vernali, com o meu guru Carlos Eduardo, para mim é uma demonstração de que a gente está na trilha certa. Bem, então eu vou tentar me ater aqui à visão empresarial que me foi encomendada em relação à matriz de risco. Eu vou chegar para o outro lado aqui. Bem, sempre gosto de começar falando um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa palestra aqui, esse tema,
ele está atrelado a alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a agenda da Organização das Nações Unidas para que em 2030 a gente tenha uma prosperidade econômica e social melhor e uma distribuição melhor de renda. Então a gente está falando aqui de crescimento econômico, o ODS 8, de indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 9, e o ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, né, que é o que todos queremos. Então, risco e incerteza, eu vou tentar ser mais resumido depois da aula que o professor Fernando fez, mas a minha apresentação tinha uma pincelada um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é interessante a gente entender, e a própria CGU tem uma instrução normativa que define isso, o que é risco e o que é incerteza. Então, o risco é uma probabilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos seus objetivos. Então, o risco é medido em termos de impacto e probabilidade. Já a incerteza é imensurável, tanto o tamanho dela, a extensão dela, quanto a probabilidade de ocorrência. E aí, não sei se o nosso secretário vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem um manual do TCU, o TCU tem contribuído significativamente, a gente pode discordar de algumas posições, de algumas posturas, mas o TCU tem contribuído muito para o aprimoramento da gestão pública e das políticas públicas no país. Então tem um manual, um referencial de gestão de risco do TCU, que eu acho que é uma leitura obrigatória para quem lida com a administração pública. E aí na carta de abertura, Fernando, o ministro Benjamin Ziller, ele fala algumas coisas que você abordou muito bem. Primeiro ele fala que o que se quer? Quer que entregue o melhor valor para a população. Melhor valor, não o menor valor, não é o menor custo, algo que a gente sempre brigou muito, né? Caso Eduardo Gizzi também compartilha, que é a menor preço, não é o menor preço a qualquer custo que vai entregar o melhor valor. Então eu gostei desse termo. E aí ele aborda a baixa capacidade da administração pública de lidar com os riscos e fala da gestão eficiente de risco, gestão de risco. E no final ele fala, gerenciar risco no setor público ainda é um paradigma a ser atingido. E a gente precisa criar uma cultura de gerenciamento de risco. E eu gostei muito, gestão de risco, gerenciamento de risco, alocação de risco. E o que a gente vê muito, na verdade, é uma tentativa, tanto do poder público quanto de empresas privadas, de transferir riscos e não de gerenciar eles. Então, bem, quem quiser o manual do TCU aí. Aí, basicamente, mostrando um pouquinho também, isso está no manual, que é o impacto e a probabilidade dos riscos para poder mensurar o nível de cada risco que a gente está gerenciando. E aí, pelo lado do setor privado, né, eu adoro essa frase do Einstein, que fala assim, primeiro você tem que aprender a regra do jogo e depois você tem que aprender a jogar melhor que todo mundo. Então, qual é a nossa regra do jogo? A matriz de risco faz parte da regra do nosso jogo e a gente tem que aprender, como setor privado, a trabalhar com ela melhor que todo mundo. Então, a regra do jogo está estabelecida principalmente aqui, nas leis que regem o nosso negócio. A partir de... Agora faz 3 anos essa semana, né? 3 anos da Lei 14.133, do dia 1º de abril, uma data em glória, e a 13.303. Então, eu contei e a palavra risco ou riscos aparece 49 vezes na Lei 14.133 e 25 vezes na 13.303. Então, isso demonstra um pouco da importância do tema na gestão pública e o quanto que o legislador se preocupou em regrar e endereçar os riscos. Bem, o professor Fernando já falou do conceito da matriz de risco, né, da lei, e basicamente as duas leis reproduzem o mesmo texto em relação ao que é a matriz de risco. E também o professor Fernando acabou com metade da minha palestra, mas bom que a gente economiza o tempo, meus 4 minutos foram bem aplicados. Que a gente também tem um capítulo inteiro na lei sobre a alocação de risco e que fala, como as aulas do professor Fernando, sempre eu tive o prazer de palestrar sobre segurança jurídica com o professor Fernando no final do ano passado, na Associação de Engenharia de Custo, e ele sempre sedimenta muito bem esse conceito, que o risco deve ser alocado à parte que melhor pode gerenciá-lo. Ou, se nenhuma das duas partes pode gerenciá-lo, tem que ser alocado à parte que pode melhor absorver ele, né? Que tem maior capacidade econômica de absorver aquele risco que não está alocado a nenhuma das partes, que não está gerenciado a nenhuma das partes. Então, a natureza do risco, o beneficiário da prestação, a capacidade de cada setor de melhor gerenciá-lo está na lei. E que ele vai definir o equilíbrio econômico-financeiro. Então, no momento que a matriz de risco define o equilíbrio econômico-financeiro e que a parte vai renunciar
os pedidos de restabelecimento dos equilíbrios econômico-financeiro no caso de estar com o risco alocado para si. Então, quer dizer, a lei já estabelece isso, salvo, né, as exceções que o professor Fernando já colocou. Então, caso concreto, infelizmente, do Rio de Janeiro, mas um órgão da Administração Pública Federal, DOCAS do Rio de Janeiro, licitou em 2020, não lembro se o processo terminou em 2021, mas a abertura foi em 2020, o regime de contratação estatal 02 de 2020. É uma obra de 174 milhões de ampliação e modernização do Cais da Gamboa. E aí tem lá a nossa matriz de risco no anexo 14. E o interessante é que a matriz de risco tem toda essa importância, né, que a gente fala, só que normalmente ela está no anexo 11, no anexo 10, no anexo 15. Então, está lá no final, depois da 100ª página do nosso instrumento convocatório. E aí, dentro da matriz de risco, a gente analisando, a gente chamou a atenção 2 riscos que claramente estavam alocados de forma equivocada. Um deles era o seguinte, olha essa, doutor Carlos, fatos retardadores ou impeditivos da execução do contrato que não estejam na área ordinária, tais como fato do príncipe, caso fortuito, força maior. Até aí já era ruim. Mas aí ele falou assim, bem como o retardamento determinado pela DOCAS, que comprovadamente repercuta no preço da contratada. Esse é o risco. E ele está alocado para quem? Para a contratada. Ou seja, se o contratante determina você diminuir o risco, o ritmo da sua obra, e aquilo provocar um aumento de custo, qualquer que seja, aquele risco está sendo contratado por você, licitante. E o outro Esteve interessado? Vamos chegar lá, vamos chegar que é pior, né? Porque o outro é elevação dos custos operacionais acima, ou seja, uma elevação de custo acima do índice de reajuste, que é a elevação extraordinária de preço. Também colocou para o risco da contratada, aquilo que o professor Fernando falou, isso, se não tivesse regrado, era um risco, obviamente, da contratante, mas no momento que está regrado, criou um grande problema aqui. Basicamente, ele anulou o reequilíbrio de preço por aumento de insumo. É isso, descolado do índice inflacionário. E aí esse contratado foi interessante porque nós, como empresa, lemos o anexo 14 e nos insurgimos, a gente questionou, porque eu falei, pô, a gente pensou, obviamente aqui tem um erro material, né? Contratada, contratante, né? 2 letrinhas muda tudo, né? Aí falou, cara, fizemos um questionamento para a DOCAS, falamos, ó, há um equívoco na matriz de risco, que deve ter um erro material aqui que está alocado para contratado um risco da contratante. E a resposta de DOCAS foi, as informações necessárias já constam do edital. Já ouvimos muito, né, Bruno? Outro erro material. Então, assim, bem, esse é um caso interessante. Teve interessado que deu 20% de desconto. E eu não sei, de repente o secretário pode saber melhor, eu não acompanhei muito. Eu sei que no início atrasou muito a obra e ainda pegou todos esses aumentos de custo pós-pandemia. Então, assim, não sei como é que está, nem se foi levada a cabo. É algo interessante depois para a gente pesquisar. Eu tentei pesquisar, mas não conseguia, para poder a gente ter o feedback de que aconteceu em relação a isso. E um outro caso concreto aqui que eu estou trazendo para dividir com vocês é uma reforma agora do Museu de Arte Moderna no Rio para o G20, para as celebrações do G20. É uma obra de 20 milhões e que tem lá no anexo 11 a nossa matriz de risco. E aí essa daqui é uma aula de transferência de risco. Isso daí me lembrou muito também uma concessionária privada que a gente foi precificar uma vez, que fez o seguinte questionamento no edital. Ele pedia para você preencher um formulário, dentro do formulário tinha o seguinte, favor listar os eventos supervenientes imprevisíveis que podem impactar no contrato. Eu falei, pô, beleza, vou chamar. Veio junto uma bola vou de chamar cristal. a falecida mãe de Ná, né, para poder trazer aqui e poder a gente ver essa leitura do futuro. Mas isso numa concessionária privada. Então, tô falando, essa questão da cultura de transferência de risco, eu acho que é algo que a gente tem que ter um amadurecimento civilizatório para poder endereçar. Tá no final, estou tranquilo aqui. O doutor Fernando já fez metade da minha palestra, economizei. Então, assim, vamos lá. Primeiro risco, ausência de disponibilidade de recursos. Ou seja, eles não têm dinheiro para custear a obra. E está lá, você tem que
comprar os equipamentos e tal, o risco compartilhado. Então, se o contratante não tiver recurso para te pagar, ele está compartilhando o risco contratado e, ó, você continua tocando a obra, por favor, hein? Outro risco, variação de custo, alteração e flutuação extraordinária dos preços. Risco, contratada. Custos adicionais ele ainda absorveu pela contratante. E aí tem outro que aí é paradigmático aqui, como o professor Fernando falou, alteração da carga tributária, né, doutor Carlos? Doutor Carlos, essa daí, o doutor Carlos passou mal quando leu isso. Risco de criação de novos tributos, inclusive pela própria prefeitura, que é a contratante. Então, se a própria prefeitura resolve criar um novo tributo, está lá a alocação de risco para a contratada, e nesse caso aí, objetivamente, como o professor Fernando falou, é uma alocação de risco que essa sim é taxativamente ilegal. É totalmente ilegal. Imagina a segurança agora com a reforma tributária. É isso. A insegurança que a gente está em relação ao que vai acontecer. E a prefeitura pode falar só, eu vou aumentar o ISS das obras públicas de 5 para 10, se fosse possível. Mas está lá, era um risco absorvível por você. Bem, e aí custo trabalhista. Então, o que a gente fez? Nós como empresa também, empresa diligente, a gente tem esse mau hábito de ler todo o edital, né? Esse mau hábito que algumas poucas empresas cultivam, né? E aí a gente fez um questionamento. Falou, aqui tem essa alocação de risco não é eficiente para a contratada, e tem uma ilegal aqui que é essa questão dos tributos para a contratante, e a resposta, a alocação de risco, resposta da administração pública, a alocação de risco se encontra no âmbito discricionário da administração pública. Ele basicamente falou, eu faço o que eu quiser e aceita quem quiser. Então, um pouquinho descontente com essa resposta, né? A gente faz parte da ERJ também, nós somos representantes da ERJ, e a gente levou esse assunto para a associação, entendeu que era um problema comum, e a ERJ impugnou o edital por esses motivos, e a impugnação foi indeferida pela Secretaria de Governo. E aí a gente foi recorrer como a ERJ ao nosso irmão maior, a CEBIC, né? E eu acho que isso é uma questão importante. Primeiro, as associações não leem edital, as associações não compram edital, as associações não estudam edital, quem estuda são as empresas. Então acho que cabe a nós, empresários, levar, quando vê um problema que é do todo, que é global, que não afeta somente a sua empresa, levar esses problemas para as nossas associações. E as associações tomarem as medidas, mas isso não é mutuamente excludente com as próprias medidas que devem ser adotadas como os questionamentos e as impugnações pelas próprias empresas. Isso dá força. Até porque, no caso, é o risco de contaminar outros editais de outras praças. São precedentes perigosos, né? E a gente costuma falar o seguinte, que quando no Rio de Janeiro está chovendo, pode olhar para cá que o tempo vai fechar. Então, se a gente cria ruins precedentes, né? Diversos ruins precedentes. Então, e outra é usar também a estrutura da CEBIC. O Carlos Eduardo é um defensor ferrenho do setor, então sempre que a gente precisou também como entidade, a gente chega para a CEBIC e tem com a gente um parceiro, um guerreiro e uma entidade forte, representativa, que quando entende que o risco pode vir a ser espraiado nacionalmente, atua em conjunto e fortalece a posição das entidades. Então, a CEBIC, na figura do Dr. Carlos Eduardo e do presidente Renato, no primeiro momento apoiaram a decisão da ERJ e nos ajudaram e fizeram uma petição conjunta para representar no Tribunal de Contas do município em relação a essa inadequação da matriz de risco. Então, isso daí a gente ainda não tem o desfecho desse processo. Espero que os tribunais de conta adotem essa visão, porque isso também é uma crítica construtiva que a gente faz, que a gente tem que voltar a avaliar qual é o limite de atuação dos tribunais em relação àquela tese de que está tutelando o direito privado, né? De que o tribunal não é feito para tutelar o direito privado, mas nesse tipo de situação, em diversas outras, a gente entende que o tribunal podia ampliar um pouquinho a participação e ver que aquilo, na verdade, não é um interesse meramente privado, que está prejudicando a administração pública e a sociedade como um todo. Bora. Bem, então, para finalizar, em relação à matriz de risco, não há espaço para cegueira deliberada, e em relação ao mundo empresarial, nossa visão é, se não atentarmos para a gestão de risco das empresas e para as matrizes de risco dos contratos, a gente não vai estar fazendo engenharia, a gente vai estar fazendo loteria. Tá? Obrigado aí a todos.
Obrigado, Vinícius. Muito importante quando você traz essa realidade, né? essa frente de vivência. Secretário Carlos Rafael, Tribunal de Contas com a palavra. É claro que o tribunal, assim como a gente está dizendo, o exercício da matriz de risco em obras públicas ainda, eu digo que a gente está engatinhando, né, a partir dessa obrigatoriedade da lei. Acredito que a experiência do tribunal também seja pouca, né, nessa relação, mais voltada para a parte de concessões. Eu vou pedir, eu estou vendo já na minha frente, a Caixa Econômica e o secretário Marcos Monteiro, que eu sei que tem limite de horário às 16 horas para um compromisso com o prefeito. Então nós temos 15 minutos para ouvi-lo e fazer o fecho do painel. Primeiro, mais uma vez, Carlos Rafael, obrigado, sabe, pela parceria com o TCU, pelo respeito que o TCU tem demonstrado em todas as ocasiões que a gente se propõe a fazer um diálogo, né, principalmente na gestão do Bruno Dantas. A gente está vendo muito ele tem trazido muito essa proximidade com a sociedade civil organizada. Então, mais uma vez, obrigado, e queríamos ouvir aí tuas palavras, por favor. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Eu queria saudar aqui meus colegas de painel. Satisfação para mim estar aqui, receber esse convite da CEBIC, poder falar um pouco. Eu fiz uma apresentação um pouco mais voltada para a evolução desse tema no TCU. Como o Carlos colocou, a gente não tem tanta experiência ainda relacionada a obras públicas, né, a matriz de risco para obras públicas. A gente tem uma experiência mais longa com concessões. Eu sabia que o Dr. Marcelo Vernali estava aqui, eu previ que ele ia fazer uma apresentação excelente sobre os princípios da lei, os princípios de alocação de risco. Mas como estamos tratando de risco, eu coloquei alguma coisa aqui que eu vou passar muito rapidamente, assim, mas eu coloquei na apresentação, ela vai estar disponível, ela é mais voltada para essas questões de concessões e PPPs, então eu vou me furtar aqui para a gente acelerar. Falando um pouco, então, esses princípios que já foram falados aqui, né, qual parte que arcará com os custos, colher os benefícios, o princípio geral aí que rege, como que os riscos devem ser alocados, assim como isso é em PPPs e concessões, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está tratando aqui de obras públicas. Vou passar aqui. Queria falar um pouco, esse estudo que a CEBIC então contratou, ele é muito útil, né, para gerar reflexão, para trazer conhecimento, então, de como nós vamos lidar com esses riscos. Tipicamente, assim, é comum que nesse caso haja, né, então, matrizes referenciais para a gente se basear. O cara, embora seja muito importante, né, levar em consideração as especificidades de cada projeto, acaba que você ter matrizes padrões, matrizes referenciais é importante para acelerar esse processo. Então, eu coloquei aqui um pouco de como esse processo se dá. Aplicação de questionários, especialistas, é um pouco isso que a gente está fazendo aqui. É uma mudança de cultura, é relevante. O Vinícius trouxe aquele manual do TCU, né? Então tem muito isso. A gente não tem uma cultura de gestão de riscos na administração pública, tem muita mudança cultural. Tem muito órgãos e entidades que ainda precisam, né, melhorar a sua capacidade institucional, e isso nem sempre é rápido ou no tempo que a gente quer, mas é importante que essas discussões sejam feitas e trazidas. Trago aqui definições de matriz de risco, já foram passadas aqui. Eu queria falar muito rapidamente, assim, então, dessa evolução legislativa, né? Então, mesmo quando a gente está falando quando a gente vai lá na Lei 8666, ela era, de certa forma, silente sobre matriz de risco, alocação objetiva. Depois vem a lei de concessões, nos anos 90. As primeiras concessões, elas ainda são
muito parecidas, algumas de rodovia muito parecidas com contratos públicos ainda, não tem, né, não leva em consideração esse princípio, vem a lei de PPPs, aí a gente começa a falar em repartição objetiva de riscos, vem a segunda rodada de concessões de rodovias, a gente já começa a ter uma repartição de riscos, a ter uma alocação que não só o por conta e risco, né, da empresa, do concessionário. Vem a lei do RDC, inicialmente silente, depois em 2015 uma alteração na lei, começa a falar em matriz de alocação de risco, em alocação de riscos. A lei das estatais, aí ela introduz primeiramente aí a definição legal e obrigação, né, de matriz de risco para contratações integradas e semi-integradas, e agora, mais recente, aí, fazendo 3 anos, a nova lei de licitações. Aqui, então, vou tratar um pouco de como foi essa evolução do tema no TCU. Hoje a gente quer falar aqui, a gente quer tratar no aspecto de uma contratação pública, mas essa nossa experiência ela vem dos contratos de parceria, né, que tem as suas peculiaridades em relação quando a gente está falando de obras públicas. Já mencionei aqui, a gente tem a evolução, trago a questão do setor rodoviário, o TCU acompanhou, né, os editais dessas licitações, então a gente tem uma evolução que não foi rápida, né? Ela foi longa, mas a gente foi cada vez mais assim, assumindo então uma cultura de alocação de riscos. Na última etapa agora a gente começa a compartilhar, né, riscos de demanda, riscos de insumo, variação cambial, ter alguns instrumentos relacionados à variação cambial. E eu queria só mencionar então esse aspecto assim da evolução, que ela muitas vezes na administração ela tem o seu tempo, né? Tem um tempo e acho que é sempre importante a gente ter esses eventos e a gente está cada vez lá no TCU mais aberto a receber, assim, a discutir. Nem sempre vamos ter, né, as mesmas opiniões, evidentemente, convergência, mas a gente está sempre à disposição para estar nesses eventos, né? Tem o aeroportos também, né, como que começou, e aí vou entrar um pouco na jurisprudência do TCU, que foi mais uma jurisprudência no sentido de administração, incorpore uma gestão de riscos, né, nas suas contratações. Então, mesmo antes da lei de 2015, que mudou a RDC, o TCU já começou a falar. Então, acho que isso influenciou um pouco essa mudança, influenciou assim, o fato desse aspecto vir positivado. Assim. Então, acho que a mensagem que eu queria passar do TCU é que assim, o TCU vê com muito bons olhos, né, a gente poder tratar a alocação de riscos de uma forma profissional, de uma forma eficiente. Acho que essa vai ser a grande mensagem que eu gostaria de passar aqui, que o TCU ele traz isso desde antes disso estar positivado nas leis que tratam de obras públicas especificamente. Aqui trago uma inspiração daquele acórdão anterior. O anterior fala então, né, antes da lei, né, preveja, né, na contratação integrada, matriz de risco, isso dá transparência, fortalece a isonomia e dá segurança jurídica. E aqui a nossa inspiração são as concessões, então faça isso, a exemplo das concessões rodoviárias, tem uma matriz de risco detalhada. A gente traz aqui então outros precedentes do TCU e acórdão que foram nesse sentido, um acordo de 2013, é recomendável inserir a matriz de risco, nos casos em que, né, que haja, nos casos assim que tem mais riscos mesmo, né, nos objetos mais complexos, tal, então o TCU vem desde então fazendo essa orientação. Incertezas relevantes.
risco de solução de projeto, então o TCU já falava, isso foi incorporado na lei, né, que eventuais omissões tal, não ensejam. É o caso, é a mudança da lei, é quando a gente quer que o contratado ele faça o projeto básico, então ele também tem que assumir, junto com a liberdade, né, vem também a responsabilidade, então de assumir as alterações. Mesmo as empreitadas por preço global, que também não estavam, então nesse contexto, o tribunal passou a recomendar que as estatais, mesmo nesse tipo de contratação, também fizessem matriz de risco. Aqui trago alguns acórdãos, a apresentação vai ficar disponibilizada, né? O tempo está encerrando, mas eu queria... São casos que eu não quis detalhar aqui, mas são casos que o TCU se debruçou sobre cláusulas específicas, e aqui tem até um exemplo que eu deixei marcado ali, por exemplo, esse acórdão 2413, que o TCU recomenda que, no caso de um arrendamento portuário, um projeto Greenfield, que ele recomenda que pelas boas práticas que a licença, o risco relacionado à obtenção de licença prévia fosse assumido pela entidade contratante. Então acho que é uma recomendação, cabe ao órgão acolher ou não, mas acho que nós temos alguns precedentes em que o TCU se pronuncia sobre determinadas alocações de risco, especialmente em concessões e PPPs, onde a gente observa, o TCU analisa muito as cláusulas contratuais e os incentivos. Então ali a gente acaba fazendo muitas recomendações para que relacionadas por vezes à alocação de risco ou tentando tirar contradições existentes entre as cláusulas, sempre num contexto da gente ter mais segurança jurídica e de que os investimentos sejam levados, né, a efeito aí. E basicamente o que eu queria dizer, né, então assim, o TCU ele recomenda, ele tem então a sua determinada reputação, né, no setor de infraestrutura, e a gente usa muito isso para que a gente possa ter contratos melhores, buscar segurança jurídica, buscar transparência, buscar isonomia na competição. Se a gente tem todas essas cláusulas bem definidas, as propostas elas de fato são comparáveis, né? A gente não pode ter, se você tem tudo aberto ali, na verdade cada concorrente está fazendo uma proposta para um objeto que não é o mesmo, então é importante a gente ter isso. Projetos complexos e com incertezas significativas devem contar com a repartição objetiva de risco, agora está na lei, mas o TCU já fala isso há muito tempo, né? E a evolução dos critérios, ela acaba dependendo da maturidade e experiência, assim, né? Eu acho que a mensagem que eu ia passar, assim, teve um tempo para concessões e PPPs no Brasil, vai ter um tempo aqui também para obras públicas, e aí é importante que a gente tenha sempre uma discussão, né, balizada, para que esse tempo possa não ser aquele mesmo tempo que foi o anterior, né? Era isso, tá? Muito obrigado, me coloco à disposição. Obrigado, Carlos. Fica claro aí a importância que a gente vai ter da interpretação e do papel do Tribunal de Contas, até porque quando o TCU estabelece uma posição, uma interpretação, a gente sabe que isso se espraia para tribunais de Estado, para tribunais de município, né? Então, acho que não vire um grande problema nacional, né, essa obrigatoriedade e a presença da matriz de risco nos contratos de obras públicas. Pelo contrário, né, que ela facilite todo um entendimento, evite judicialização, né, torne menos burocrático. A gente vai, na sequência, estou vendo o Cristiano da Caixa aqui, a gente vai falar exatamente, a Caixa passou por um processo de simplificação de normas. Há pouco tempo atrás, um contrato, um convênio, a Caixa tinha que seguir acho que 187 normativos. Estou com esse número na cabeça que me apavorava, e agora houve uma redução. Por quê? Porque se busca eficiência, se busca mais agilidade e tal, e acho que a matriz de risco vai bem nessa direção.
Então, a gente está com o tempo esgotado. Eu quero sinceramente agradecer ao professor Fernando Vernari, ao Vinícius, que trouxe a sua experiência prática aqui e trouxe para a gente também aquilo que não deve acontecer na matriz de risco. E principalmente, Carlos Rafael, o TCU está conosco nessa preocupação. Eu confesso que há um tempo atrás, o Zé Carlos Martins era presidente da CEBIC, e a gente foi fazer a primeira visita no TCU. É um bom tempo isso, que eu já estou no setor há uns bons anos. Foi a primeira visita formal que a gente fez no Tribunal de Contas da União. Nós fomos em 3 pessoas, o TCU nos recebeu com 12 pessoas, uma salinha pequena, não tinha ar-condicionado, acho que era de propósito. Serviram uma vez lá a água, a gente estava suando. E parecia realmente que a gente estava conversando em lados muito opostos. Cara, que isso aí evoluiu. A gente, Benjamin Zimmer entrou na presidência do Tribunal de Contas. Nós montamos um ciclo de debate nacional, percorremos todas as capitais junto com o Tribunal de Contas da União. Geramos um caderno de orçamentação de obras públicas junto com o Tribunal de Contas da União. Então, olha, cara, é diálogo, é isso que está acontecendo, conte conosco e muito obrigado aí pela participação de todos. Não saiam daí porque a gente vai entrar com o próximo painel na sequência com a Caixa Econômica e a Prefeitura de São Paulo. Obrigado a todos.